São 3 meses de aventura com o nosso ROG Xbox Ally. E a experiência toda disso eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Se você está querendo comprar essa máquina, esse é mais um dos vídeos que a gente tem ali, mês a mês, para trazer uma reflexão de como essa máquina está, em que ponto ela está e aonde ela vai chegar. Então senta aí e se prepara, porque esse é um vídeo muito legal. Para quem não acompanha o canal, a gente sabe que o início da jornada do ROG Xbox Ally X foi um pouco intensa, e intensa pro lado negativo da coisa. A gente sabe que a máquina teve ali uma dificuldade inicial, seja ali nos drivers, seja inicial em performance, seja ali em se encontrar, e até mesmo no seu próprio Windows Full Experience foi uma experiência inacabado. Essa aí foi a palavra-chave que definiu os nossos primeiros reviews, as primeiras impressões e também primeiro mês, segundo mês. Hoje nós estamos trazendo um vídeo de terceiro mês. Ontem nós completamos 3 meses com essa máquina praticamente, e eu tenho usado ela ativamente, seja ali no meu dia mais pro final, né, durante o período ali próximo do sono, e tenho usado ela durante o dia a dia, às vezes como máquina PC ou Windows, para ter uma experiência aqui e trazer esse review para vocês, e como máquina principal de jogos, seja na mão, no handheld, ou seja também no modo monitor. E algum desses pontos eu quero destacar para vocês aqui o que eu pude experienciar de melhoras, tá? Coisas que ainda não melhoraram, coisas que me incomodam um pouco nesse aparelho. Performance é a palavra-chave que a gente espera de uma máquina que custa tão caro. A gente sabe que essa máquina é caro no Brasil, é caro na Europa, aqui em Portugal é caro nos Estados Unidos. Basicamente, qualquer país que você for ver, ela está destoando um preço do que ela estava sendo esperado minimamente para entregar. E isso traz para a gente uma reflexão muito importante. Essa máquina poderia melhorar, poderia ser alguma coisa diferente do que a gente viu inicialmente. E eu sempre falei isso para vocês que ela precisava de tempo. A maioria dos ROGs, quando saem com essa dificuldade. E tem sido uma experiência bastante agradável nos últimos dias, e isso para mim é algo que mudou o conceito muito interessante, porque a máquina rapidamente se adaptou a um perfil de jogatina. O que eu digo com perfil de jogatina? Eu digo algo que assim, você sabe que a máquina vai chegar, você vai ligar e ter uma experiência legal para jogar. Esse é o mínimo que eu considero para poder basear esse review, para a gente poder ter uma ideia e saber que em 3 meses ela passa não só de ter um computador funcional, um PC portátil, mas passa também ali a ter uma carinha um pouco mais de console. Mas essa carinha um pouco mais de console implica em algumas coisas do Windows Full Experience que me incomodam. Por exemplo, alguns erros da própria Xbox ali, a conversa da própria, vamos dizer assim, a conversa em casa, a lavação de roupa suja ali entre a Microsoft e a ROG, talvez. Quando eu estou rodando, por exemplo, o programa do Game Pass, eu quero jogar um jogo que eu fiz o download e ele não reconhece como se eu tivesse a assinatura do Game Pass, mas não são todos. Por exemplo, é só no Ball Pit que eu tenho essa experiência. E é uma das coisas que mostra ali que tem alguma coisa ainda inacabada. E isso acontece só no ROG Xbox Ally X, tá? Porque eu jogo no Legion Go esse mesmo jogo e ele roda numa boa. Eu jogo ele em qualquer outra experiência Windows, até no próprio ROG Ally X normal, não no ROG Xbox Ally X, ele roda numa boa. Então sim, de fato é um problema da própria unidade. Alguma coisa ali não está conversando bem. E eu, quando aconteceu isso a primeira vez, eu falei assim, tá, quem sabe é um erro da Microsoft ali, temporário, vai passar. Longas semanas depois, utilizando a máquina a fio, você começa a perceber que não, é só naquele jogo. E já jogou, ele já funcionou, tinha um perfil ali no jogo, eu tenho um perfil no jogo mais avançado, tem ali um load ali no jogo, um save bem construído. E ele continua a dar esse erro. Em contrapartida, alguns pontos melhoraram do Full Experience, tá? E a gente fala aqui do Full Experience, estou dando a noção, não é para o seu portátil, não é para o portátil do fulaninho, é para o ROG Xbox Ally X, tá? Porque como eu disse em alguns outros vídeos, essa máquina sai como se fosse a primeira de todas, ela recebe todas as atualizações e melhorias, porque ela foi a máquina utilizada para ser modelada para esse sistema. Então a gente tem ali algumas melhorias, algumas insinuaçõezinhas ali, que melhorias de performance, não é aquela coisa bruta, tá? A gente ainda peca na falta de beleza, na minha opinião, falta muita beleza ali para você dar uma customização da sua cara. Fica um padrão feio, com os quadrados soltos, muita imagem vazia, mas isso é só o meu lado mais de arte, meu lado mais aqui, que monta essas luzes, monta esse cenário todo aqui para vocês. Então assim, pode ser uma coisa minha, mas me incomoda diante das opções que a gente tem de mercado. Um Steam Deck, por exemplo, você tem como fazer essa naturalização de beleza ali, né? Mudar ali a cara só pela própria interface do aparelho, ou se você quiser ainda pode adicionar plugins. A gente está no Windows, cara, o sistema mais utilizado do planeta. Por que não fazer uma cara pessoal, uma coisa agressiva mesmo, que você possa botar uma foto tua de fundo lá com a namorada assim, com o namorado, enfim, por que não? Mas não dá. Fica uma coisa muito grotesca, mal acabada, com design que eu acho feio, tá?
Isso não tira ponto da máquina na performance, tá? A gente está aqui falando de uma performance do sistema que é como se fosse ali o motor da coisa que vai empurrar ali. O combustível, eu classifico mais o Z2 Extreme como um combustível, tá? Ele não precisa ele vai rodar ali praticamente tudo que vai ter, mas se o motor não estiver legal, ele não vai fazer grandes efeitos, né? Porque não está desempenhando a função que é. Mas o que a gente consegue ver é que a gente tem ferramentas e tem boas intenções acontecendo ali. A performance deu uma melhorada na maioria dos jogos que eu pude experimentar. E, por exemplo, como eu já falei em alguns outros vídeos passados, eu tenho utilizado bastante a ferramenta ali dessa experiência do Game Profile, que é o perfil de jogo. Esse perfil de jogo, quando ativado, você consegue, por exemplo, ele deixar o controle da gestão do jogo na mão da máquina. O que ela faz? Ela transforma o jogo numa experiência 60 FPS ali, reduzindo ao máximo ali a questão de consumo para você e sem você ter que se preocupar com fazer nada. Então, quando você tem uns jogos da lista, isso é um ponto fraco ainda, mas quando você tem um dos jogos da lista disponível, que a princípio já te deixa a informação, todos voltados para o Xbox Game Pass, tá? Não são ou jogos comprados pela Microsoft, dentro da Microsoft, né, do âmbito da Microsoft, mas não funciona se você tivesse mesmo jogo na Steam. Então o Game Profile, por exemplo, funciona muito bem nesse quesito na maioria dos jogos que eu testei. Especialmente no Forza ali, você consegue ver que ele bate 60 FPS cravado e fica com o consumo bem reduzido. A média de consumo ali fica... consumo de máquina, consumo de jogo e tudo em geral fica em torno de 22 watts hora ali, né? O que dá pra gente ali aproximadamente 3 horas e uns pouquinhos de jogatina a 60 FPS. Então, por isso que esse perfil de consolidação de ser um console, né, tem saltado mais aos olhos para mim. E isso tem sido uma experiência bastante interessante, porque no modo handheld você já tem isso, e se você for jogar, por exemplo, no modo docado, você também pode adicionar essa experiência desde que você não utilize, por exemplo, um carregador, tá? Esse modo é focado em perfil de bateria, então ele vai assumir ali os comandos quando você estiver no modo bateria, que é justamente para você ganhar uma performance, mas eu acho que deveria ter um ajuste desse liberado para energia também, porque faz mais sentido. Imagina, eu quero ter performance, eu quero uma experiência console, eu quero o lado Xbox da coisa, né? Então o lado Xbox da coisa tinha que funcionar ligado na energia ou sem. Claro que dando um foco à economia de energia quando estivesse desligado da fonte de energia e dando um foco à performance um pouco mais esticada, talvez com esse perfil ligado na tomada. Para mim falta isso, mas é um acréscimo que tem sido bastante vantajoso. Mas ainda assim a gente consegue experienciar ali o jogo bem suave, não tem ali tantos recaps, né, que eles chamam, tantos altos e baixos ali. É bem fluido o jogo, tem sido uma experiência bastante interessante. Uma outra coisa que tem se destacado para mim, que pode ser uma besteira para muita gente, mas foi uma novidade que eu achei bastante interessante, que eu usava muito pouco nos outros meses. Nesse último mês para cá, até a gente completar o terceiro mês de review, eu pude experimentar a sensação tátil que a gente chama, que é os gatilhos agora tem um sistema ali de precisão, né, um sistema de vibração, e a parte de baixo do grip também tem. Ela por norma não vem ativado e vem meio que escondido, tá? Isso é um outro detalhe para você ficar atento. Então quando você consegue configurar esses dois ícones ali, né, e deixar eles ativos, é um pouco confuso. Quando diz ativar é que já está ativo, quando diz desligar é que já ele tá, na verdade, tá desligado. Parece que é ao contrário, mas funciona bem assim basicamente. Quando você ativa, por exemplo, em jogos que eles têm essa funcionalidade pareada, por exemplo, eu joguei o Batman e ele não tem essa funcionalidade, acho que foi o Batman Arkham City, ele não tem essa funcionalidade. E eu joguei o Forza 5 e como é um jogo Xbox, ele conversa 100%. E são detalhes que tornam a experiência mais imersiva, que é, quando você vai dar o break ali do carro, né, frear, ele tem uma responsabilidade, um tátil ali, né, não é aquela coisa absurda, eu diria até um nível controle de PlayStation 5, por exemplo, que é o Edge, nem lembro mais o nome do controle, mas é um controle que tem uma pegada muito gostosa, além disso ter a resposta tátil muito proeminente. Esse cara não chega a esse nível, mas dá ali uma colorada, vamos dizer, um sambinha ali, dá um saborzinho diferente na sua pegada. A pegada já é extremamente confortável, né? A gente tem ali algumas questões com plástico que tem me passado uma sensação não premium, rangendo, fazendo uns barulhos assim, mas só de um lado. Não sei se isso é uma coisa da minha máquina ou se é uma coisa global. Depois você pode fazer até o teste aí, olha só como é que fica.
Então ele transmite um pouco essa questão do plástico, mas com esses sensores ali no gatilho e na pega do controle, fica uma experiência muito mais interessante. Quando você vai acelerar, você também tem. Quando você vai fazer os esquemas ali de redução de marcha, essas coisas também, ele dá uma vibradinha ali. Como eu disse, não é nada muito proeminente, absurdo, que você faça assim, nossa, tô sentindo aqui a intenção de pisar no acelerador, pisar no freio mesmo, aquela imersão. Não chega a isso. Ele dá como se fosse ali um sazon na comida, né? Sabe quando você bota aquele sazon no feijão e tem um gostinho diferente? É bem por aí, é coisa de gordo mesmo, né? Tá exemplo de comida em jogo. Mas é bem por esse nível aí que a gente consegue perceber. Ele dá um ressalto de sabor, vamos dizer assim, à experiência do jogo. Não dá aquela profundidade que a gente esperaria que dá um controle dedicado a isso. Outra coisa que vale a pena a gente destacar aqui nesse terceiro mês, que acresce a performance, é que eu rodei essa máquina plugada em monitor. E o monitor que eu tenho aqui, que está atrás de mim, é um Samsung, tá, de 4K, que é o que eu utilizo aqui para fazer jogos, jogar em modo geral, fazer algumas capturas. Tem ali também o AOC, que é outro, esse ali é 5K, mas esse aqui de 4K é o que eu gosto de jogar porque ele tem um perfil de cor ali flat, ele faz pelo menos ali 60, ele é mais simples, ele não é tão voltado para jogos, ele é mais voltado para edição, então eu gosto de jogar ali nele, que ele é mais flat na coloração e tudo mais. Eu fui experimentar essa máquina num âmbito que eu não tinha, confesso que eu não tinha experimentado tanto, que é o âmbito de você jogar com um controle, tá? Deixar ele como se fosse uma máquina ali dedicada, um headset plugado com o dongle, tá? Eu liguei o dongle naquela portinha USB-C da máquina, porque tem um espaço para energia e tem para mais alguma coisa. Então, ou seja, o plugin ali a conexão ficava muito rápida, muito estável. E meus amigos, ele tem a experiência do Dolby Atmos som espacial, quando você está ligado com o fone. Então é uma experiência muito legal. Eu pude jogar ali Ark Riders, que é um jogo que tem a trilha sonora absurda, e ele dá uma experiência global nisso, tá? Ele reconhece bem. Outra coisa que eu gostei bastante é que ele reconhece, por exemplo, os controles de terceiros, que eu usei o Mamba One. Esse Mamba One, ele consegue capturar ali os botões que basicamente são essenciais para você sobreviver no modo Full Experience, que é pelo menos aquele botão do Xbox quando você segura, ele abre como se fosse um sistema de tab para você saltar de uma aplicação para outra, já que isso não é uma coisa fácil de se fazer no modo natural do Full Experience, né? Você tem que ter um botão dedicado e ele já vem pré-configurado. Se eu não estou em erro, se isso não mudou, eu ainda não testei, mas o próprio ROG Ally X, quando você faz essa atualização, ele não tem um botão dedicado ali que funcione nesse modo tab. Você tem que fazer assim com o dedo para cima para puxar, né? Como se tivesse um telefone, para ele poder reconhecer esse modo tab e trabalhar ali, fazer essa função. Então, só de reconhecer terceiro mostra que a gente está entrando num âmbito com um olhar mais interessante. E como eu falei para vocês, a performance é o que conta nessa máquina, sendo extremamente direto ao ponto, já que a gente tá falando de uma máquina aí que custa muito dinheiro, seja para Brasil, América e Europa. Fato, tá? E então as pessoas esperam um mínimo de experiência ali legal. Eu quis jogar a máquina no abismo mesmo para saber o que ela era capaz no modo console, no PC de casa, tá? Utilizar ela no PC de casa ali, eu consigo utilizar para consultar um site, abrir algumas coisas. Minhas principais ferramentas de trabalho são software de edição, mas eu uso no Mac. No Mac eu prefiro usar no Mac, porque além de só ter no Mac, não tem para Windows, né, obviamente, então é mais focado nisso, mas eu não tenho tanto programa aqui de edição, mas essa máquina com certeza aguentaria qualquer coisa que a gente tivesse ali relativo à edição, Revit, AutoCAD, numa boa, tranquilamente. Eu sei porque o ROG Ally, o Z1 Extreme, o primeiro, o original, ele segura tranquilamente esse tipo de programa. Esse aqui não faz feio, com mais memória ainda, fica mais tranquilo ainda de se trabalhar. Então eu quis dar ali um foco de jogar no abismo que eu falei para vocês, que é 4K, seja nativo, 2K ali, 1440p, enfim, resoluções que são complicadas, tá? Eu comecei ali no Ark Riders, eu consegui jogar ele basicamente em 4K com FSR ativo em 60%. Dava para jogar em 70, 75? Dava, mas ficava num 40 um pouco arrastado, tá? Então eu não gostei muito da experiência geral da percepção desses 40, então eu preferi baixar para 60, talvez 65 ficasse um ponto melhor, mas 60% ali do 4K, ele rodou tranquilamente ali, chegou a pegar 50, 53 em média, numa boa. E o jogo é um jogo que demanda respostas rápidas, né? Mesmo com o FSR e com o controle pareado, não mostrou tanto a latência, tá? Então assim,
Latência, obviamente, tem, porque é uma conexão sem fio, você está usando um FSR, enfim, entre outras coisas ali que a máquina precisa de tempo para ter resposta. Vai ter latência, mas não é a latência que me levou a perder o jogo, por exemplo, e ser prejudicado. Mas a máquina em si respondeu muito bem, mesmo a gente usando o FSR, deu para jogar tranquilamente ali numa boa, tá? Você teve uma experiência ali bem enriquecida. Como eu falei, eu estou usando um fone da M-Shows, que é um fone com um drive de 40, um drive grandão, ele tem presença de som, ele tem acústica ali bastante interessante nesse jogo, ressaltou. E conectado ali sem nenhum tipo de problema, assumiu o comando ali do fone de volume numa boa, o microfone também estava ligado. Então assim, foi uma experiência completa de ter um PC ali montado, um console na minha sala, que eu não preciso de muita coisa para trabalhar, eu gostei disso. Quando eu passei ali, por exemplo, para um jogo que eu sei que é mais antigo, que é o Batman, a gente tem a ideia de que vai rodar em 4K, mas esse jogo do Batman, meu amigo, é tão bonito que em 4K ele é pesado. Até máquinas compostas, máquinas grandes, tem dificuldade de rodar ele em 4K ali com uma beleza e suavidade. Então, nesse caso aqui no 4K ele ficava em 22, 23 FPS, eu poderia jogar ali um FMF e chegar a 40, mas a experiência não seria tão interessante. Então, rodando em 1440p, ele segurou muito bem. A máquina segurou ali com uma maestria tranquilamente, chegando ali muitas das vezes a 60 e poucos FPS, tranquilamente, então deu para jogar e ter uma experiência bem bonita de tela, né? Já que a gente vai jogar estilo console, acho que esse seria o ponto interessante. E finalmente eu posso dizer para vocês que em 3 meses, que era o tempo que eu tinha projetado para vocês mesmo, 3 a 6 meses, que é o tempo que a máquina demora ali da Asus a acordar, né? Basicamente, eu não sei se isso é o time, a equipe que eles têm, né? Mas eu pensava que com a Microsoft poderia ser um pouco mais difícil por ser muito fragmentada, né? A conversa entre as empresas, mas não por atualização. Por exemplo, a última atualização gráfica foi em novembro, tá? Então a gente está assim, indo para o terceiro mês que vem em fevereiro, é o terceiro mês que a gente vai ter 100 atualizações gráficas, né? Dada a demanda aí de jogos, novidades, talvez seja um pouco mais lento nesse ano, mas daqui a pouco sai um Resident Evil novo, talvez a máquina precise de uma atenção, né? Principalmente porque vai ficar muito em destaque esse jogo, mas de modo geral, é a primeira vez que eu sinto que a máquina tá indo ali em direção à luz, saindo daquele túnel escuro e indo em direção à luz, que é o caminho que essa máquina realmente merece. Eu não tenho um favorito por A ou por B, porque a empresa XY me manda, não. O que eu quero é concorrência, eu quero que suba nível de um, suba o nível de outro, porque um vai empurrando o outro e a gente recebe o melhor. Preço é uma coisa que é complicado, como eu já citei aqui, e a gente não vale nem entrar nesse mérito. Mas desempenho é uma coisa que minimamente, já que você vai pagar, está disposto a se sacrificar financeiramente para comprar uma máquina dessa, tem que ter desempenho, tá? Isso é muito ruim do jeito que saiu, a experiência foi bem frustrante, mas começa a galgar uma máquina bem gaming, que é a pegada que a Asus ROG tem feito, né? Basicamente o ROG da Ally original, o ROG Ally X, foram máquinas que demoraram, o X nem tanto, mas o original demorou um pouco a engrenar. Quando engrenou, ficou muito bom, tá? Até hoje é uma máquina muito fiável e uma jogatina excelente nela, tá? E agora o X nem se fala, é muito sólido também. Essa máquina, ela merecia uma melhora e esse terceiro mês é um mês que me deixou um pouco mais animado, tá? Não é assim, são micro correções, micro ajustes que tornam a experiência melhor. Poderia melhorar, como eu falei, em questão de design, em questão de beleza, customização, tornar o ambiente do usuário mais a cara dele. Isso daí, cara, dá 10 pontos facilmente, 1000 pontos aí para o usuário. O usuário até esquece de outras coisas que são incômodos, né? Fora o fato de não poder acessar o cartão de memória, fora o fato de faltar o Auto SR, que ajudaria muito quando a gente jogou em tela grande, né? Essas coisinhas, esses detalhes são menores que quando chegarem darão um gás muito interessante a essa máquina. Mas estou feliz com o desempenho desse último mês, o avanço que a máquina teve e interessante como ela, mesmo ali com atualizações de BIOS, as atualizações mais pontuais, não tão agressivas, ela teve uma resposta de correção bastante interessante. Torcer para a Microsoft não deixar esse projeto ficar morno, né? Deixar ele bem quente e fervoroso, porque é uma máquina que muita gente comprou, independente do preço, tem o nome Xbox, então atrai, tá? É uma máquina que muita gente aqui no canal pede para fazer mais vídeo, então se você vê, tem demanda, a galera quer saber mais, quer saber como a máquina está performando, falta que pelo menos os donos da coisa tem ali um olhar mais carinhoso, né, para a máquina, mas é um passo forte para o futuro, é uma experiência bastante interessante, uma alegria que foi esse último mês, saber que a máquina começa a brilhar, começa a
Sabe o bebê quando tá andando, o primeiro passinho? É aquela coisinha ali pra tá acontecendo. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Foi uma experiência bastante interessante. Tudo que eu utilizei no vídeo, se vocês quiserem, controle, fone, essas coisas, tá tudo nos nossos links aqui embaixo na descrição. Eu vou ficando por aqui, não esqueçam de se inscrever no canal. É muito importante contar com a sua ajuda pra gente subir o canal a 50 mil. E eu conto com a tua ajuda porque é fundamental. E não esquece principalmente de virar membro, porque o membro ajuda a gente a transformar esse sonho aqui em realidade, seja no financeiro, seja na parte técnica, captação, tudo isso, esse cenário que vocês veem é com a ajuda do nosso grupo de membros. Eu fico por aqui, meus queridos, vocês já sabem, Gordotech, e antes de ir embora, vai lá ver mais vídeos. Out!